eu sou a Lu e hoje nós vamos concluir a nossa aula de fogão a lenha. Agora nós vamos fazer a panela. Olha, nós tínhamos parado aqui, vamos continuar começando pela panela. Eu vou pegar o azul Caribe, vou colocar aqui, ó, uma pincelada gorda do lado da panela. Eu vou puxar esse azul aqui por baixo até o final, uma pinceladinha aqui, ó, até encontrar o bico da chaleira. Esse azul aqui, eu vou colocar mais, vou abrindo assim, ó, pro lado, mas sem fazer linha aqui. Você tem que ir puxando assim. Pro lado de lá, eu vou chegar quase até o final. Olha, eu só deixei uma bordinha ali. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Eu já comentei no outro vídeo que eu risquei uma panela com tampa, mas eu quero fazer ela aberta. Porque eu quero colocar aquele vapor assim que eu acho bonito. Olha, então você vai fazer isso aqui, ó. Você vem com esse azul aqui, ignora a alça da chaleira. A gente vai fazer ela depois. Vamos entrar um pouco. Sempre nós vamos trabalhar com preto, então a gente sempre coloca um pouquinho a mais, porque o preto ele é bem forte e ele cobre as outras cores. Olha, agora o preto. Olha o que eu vou fazer. Aqui dentro, bem na linha aqui, ó, eu vou colocar o preto bem certinho. Aqui eu vou subir, eu vou deixar uma bordinha ali para eu saber onde que terminou. E depois nós vamos ter que fazer um contorno ali. Aqui eu vou limpando o pincel para dentro do azul. Chega uma hora que o pincel tá limpo, olha. E daí o azul continua ali. Aqui embaixo a mesma coisa, eu vou fazer bem certinho. Vou subindo com esse escuro. Limpando o pincel para cima do azul. Viu? Vai ficar bem azul aqui, vai ficar bem claro. Agora eu volto aqui, ó, nessa borda. Eu vou colocar o preto. Bem de leve. Quase não tem tinta no pincel, você tá vendo? É só um pouquinho. Aqui eu vou contornar a chaleira. Com bastante cuidado, porque eu não quero deixar a linha da chaleira torta, porque depois fica difícil de achar. Olha, eu contornei ali. Aqui nós temos duas linhas, é na de fora. Vou contornar a tampa e eu vou fechar aqui a panela. O teu risco tá bem certinho, tá? Eu tô modificando esse, mas o teu tá bem certinho. Aqui tem que ficar um pouquinho mais acinzentado. Eu vou remendar um pedacinho do meu fundo aqui. Assim. Essa área aqui, ó, vou preencher inteirinha. Vou deixar aquela bordinha ali para eu saber onde que tá o final da panela. Quando chega aqui que eu tô encontrando o azul, eu vou começar a trabalhar com o pincel nessa posição. Fazendo assim, não misturando tudo, deixando meio que uma ranhura. Olha, eu não cubro totalmente o azul aqui embaixo. Com um pincel pequeno, aparadinho, pequeno número 2, estou usando aqui. A cor branca. Vou colocar um pouquinho de tinta aqui no pratinho, porque eu preciso muito pouca tinta. Eu vou colocar, ó, umas pinceladinhas de branco aqui bem em cima do azul. E vou trabalhar com o pincel fazendo esse movimento.
Vou forçar o pincel aqui para ele marcar ali a borda da panela. Aqui precisa ficar mais clarinho, tá? Aqui, a nossa luz tá pegando aqui, ó. Vou puxar esse quase nada de tinta aqui. Agora, eu vou pegar um pouquinho do azul na pontinha do pincel. E eu vou fazer essa bordinha. Olha, eu vou girando o pincel até encontrar aqui o outro azul. Essas panelas podem ser um pouquinho tortas, tá? Não tem problema não, se a sua panela ficar tortinha. Uma panela que lida no fogão a lenha, uma panela bem usada. Um pouquinho do azul que eu vou passar aqui também, ó. Isso aqui, se você quiser trabalhar com pincel zero, você pode. Uma linha de branco bem na bordinha desse lado. E aqui o branquinho, fazendo a linha de branco também. Depois a gente pode até voltar a fazer mais. Ah, ficou meio quadrado aqui, eu quero arredondar. O que que eu fiz? Peguei um pouquinho do preto e vim pelo lado de fora. Faço uma sombra aqui na chapa. Eu vou colocar aí, para isso eu vou usar o pincel zero, tá? Vou colocar uma alça aqui desse lado de cá, porque eu não quero colocar duas. Então, eu vou colocar só aqui, ó. Mais ou menos, pega aí a linha do bico da chaleira, aí você vai fazer uma linha assim, ó, aqui em cima. Acompanhando a borda da panela. Depois você faz um risquinho assim, e aqui um pouquinho pra cá. Se você quiser, pode colocar um pouquinho, assim, ó, uma segunda pinceladinha de branco só nessa área de cima aqui. Pronto. Agora vamos para a chaleira. Vou começar pelo corpo da chaleira. Tô usando sépia. Olha, eu vou preencher esse pedacinho aqui. Vou deixar aquela linha de branco ali, não vou preencher inteiro para eu saber onde que tá. Aqui atrás. Vou preencher aqui também, ó, embaixo do bico, um pedacinho aqui, uma área de sombra. Aqui embaixo já vou passar o sépia. Vou fazer uma área de sombra aqui, uma manchinha aqui. Você viu que aqui tem uma linha? Eu vou subir um pouquinho assim com o sépia. E aqui tem outra linha. Passo o sépia e desse lado de cá, puxo um pouquinho pra cima. São manchas, é uma chaleira de metal meio amassada, meio velha. Contorninho. Aqui o contorninho. Você viu que daqui a pouco ela vai virar uma chaleira. Não se preocupe com tantas manchas. Aqui a gente tem a tampa, então eu vou passar o pincel sujo de sépia bem no contorno aqui na linha. Disfarçar um pouquinho mais aqui. Agora o que que eu faço? Eu vou preencher em volta desses espaços que eu coloquei com o ocre. E quando eu coloco o ocre, eu faço assim. Aqui é a área branca. Coloco a tinta na área branca, preencho. Depois eu limpo o pincel em cima do ocre. Olha como fica diferente, tá vendo? Eu tô usando pouquinha tinta. Coloco, preencho a área do tecido, aí eu esfrego aquele pincel sujinho em cima da mancha do sépia. Olha, coloco a tinta, esfrego o pincel.
Coloco a tinta, esfrego o pincel em cima da mancha. Vai ficar realmente uma mancha bem mais apagadinha. Agora eu pego uma pinceladinha de branco. Aqui eu tenho um ponto de luz, então eu coloco o branco e vou crescendo, mas sem invadir a área do sépia. Posso deixar bem branquinho no meio. Ó, manchinhas, sem invadir o sépia. Não alise tudo, porque a gente precisa dessas manchas. Aqui eu ponho mais uma mancha maior. Olha só como que vai ficando. Aqui eu tenho um pouquinho também, uma manchinha aqui, uma manchinha aqui. Vou crescer essa manchinha. Essa parte parece um pouquinho mais difícil. Pegue um pouquinho da tinta, tire assim, ó, aperte o pincel para ficar só na pontinha. Aí você vai fazer ali, ó, um pouquinho de luz. Depois você vai fazer aqui embaixo. Aí você pode passar, você viu que eu deixei aqui um buraquinho? Sempre eu faço isso para não me perder. Olha, eu tô passando a linha. Pode parecer difícil. Se você não conseguir fazer dessa forma, você pode pegar o pincel zero e colocar com o ocre e um pouquinho do branco, que o efeito vai ser o mesmo. Quer ver? Vou fazer para você ver. Pego o ocre, coloco ali, pego o branco e faço em cima. Olha, fica do mesmo jeito. Agora eu vou pegar uma pincelada de branco e vou fazer aqui uma manchinha. Tá vendo aqui que tem um risco? Então, entre o risco e esse negocinho aqui que a gente pega, o pegador ali, você coloca esse branco. Aí você vai colocar o ocre aqui nessa outra parte. Eu vou fazer assim, ó, eu vou sujar toda a volta com o ocre. Agora eu vou pegar o preto. Eu vou tirar o excesso no pratinho, porque eu só quero o pincel sujinho. Que eu vou fazer aqui em cima do risco. Aqui, ó, onde tem essa mancha aqui, você faz outra mancha aqui em cima na tampa. Esse puxador eu vou preencher. Vou preencher esse lado direito aqui de preto. Nem vou preencher inteiro, só o lado direito. Esse cantinho aqui vou deixar mais escurinho, que tem sombra. Já vou puxar. E com um pouquinho, vou sujar com um pouquinho de preto aqui, ó, em cima desse ocre, para ficar meio esverdeado. Agora eu pego o branco de novo, sem lavar o pincel, não lavei pincel para nada. Coloco aqui, ó, bem na linha, que é a área de luz, e dou uma puxada para cá. Vai ficar assim, tudo meio manchadinho, ó. Aqui fica clarinho, puxadinho. Esse lado aqui, eu vou, com o pincel sujinho, eu só vou ajeitar a bordinha, que tem que ficar mais claro do que o fundo. O fundo tem que ser mais escurinho que a chaleira. Se o teu confundiu, que nem o meu, então você faz assim, pega um pouquinho do preto e faz aqui, ó, contorno do fundo. Tá vendo como apareceu bem agora? Bem certinho. Eu tô dando mais uma clareadinha aqui nessa área. Essa área aqui tem que ficar bem clara, que aqui tem o reflexo da luz que tá vindo de cá. Você viu? Aqui a gente vai fazendo de manchinha e assim mesmo, é uma chaleira
uma chaleira velha, bem usada. Mais um pouquinho. Todos esses pontos aqui, ó, são áreas de luz. Então, é preciso que fique bem clarinho. Mas sempre tem que passar pelo ocre para chegar no branco. Então, se aqui, olha, eu pus muito branco e chegou no sépia. Então, eu vou pôr um pouquinho mais do ocre. Tem que ficar branco, ocre, aí o sépia, tá? Acho que tá bom. Você viu que aqui o bico, ele entra um pouquinho para dentro do corpo da chaleira. Essa área de cima aqui toda ela vai ficar aqui embaixo, já vou iluminar. Aqui, ó, vai pegar um pouquinho de luz bem nessa área do meio aqui. E depois, aqui em cima, eu vou escurecer. Toda a borda de cima vai ficar bem escura com sépia. Aqui vai praticamente se confundir aqui, ó, com a sombra da chaleira mesmo. Tá no corpo da chaleira. Eu vou usar o pincel 0 para fazer um detalhe aqui, bem no bico. Um tracinho assim e um tracinho assim. Olha, viu como iluminou ali? Ficou bem legal. Aqui também, ó, a tampa da chaleira vai fazer isso aqui. Aqui eu vou fazer um tracinho de luz. Posso até puxar esse tracinho, eu tô colocando 2 aqui, mais pra baixo, aqui até o final. Vou iluminar um pouquinho mais aqui com o pincel 0. Olha, tá vendo que fica meio curvo. E agora, eu vou fazer com vocês a alça. Você viu que perdemos totalmente o risco. Então, vai acontecer assim. Olha, aqui, vou colocar um pedacinho. Exatamente aqui, vou colocar o outro do mesmo tamanho. Agora, eu vou voltar um pouquinho, olha, pra fora. Aqui também, ó, pra fora. Você vai me manter mais ou menos a mesma proporção, tá? Agora, vem pra cima. Passa da alça, da borda da panela. Aqui também venho pra cima. E agora eu fecho aqui, pode fechar reto. Eu tô trabalhando com a cor ocre. Não é preciso ficar muito fininho, tá? Vou pegar um pouquinho do sépia, só para dar uma ligeira escurecida desse lado de cá. Olha, tô passando uma linha por fora. Um pouquinho aqui. E agora eu vou iluminar com o branco. Dessa vez, vem por fora pro lado de cá. Assim, assim, assim. E aqui, você pode fazer uma linha, não precisa ficar totalmente aparecendo, ó, pro lado de dentro. Arrumar aqui o cantinho. Um pouquinho de luz aqui. E tá pronta a chaleira velha. Agora, eu vou preencher todo esse restante aqui com o diluente. Nós vamos trabalhar essa área aqui que é o piso, só esse pedacinho aqui. Esse triângulo não. Como eu disse pra você, eu fiz várias versões disso aqui e daí o risco foi um só e eu fui modificando, mas eu quero fazer aqui como se fosse um fundo, uma parede. Então, eu vou pegar o amarelo ocre, vou tirar o excesso no pratinho. Essa parte aqui, ó. Aqui. Isso daqui. Eu vou sujar no sentido dessa linha aqui, tá vendo?
Eu vou sujar assim, ó, não vou preencher. Quero que fique manchadinho, para dar ideia de azulejo. Você viu que o branco que tem ali é o branco do próprio tecido. Isso. Agora eu vou pegar um pouquinho de sépia junto no pincel. Olha, vai dar uma clareadinha. E eu vou passar em cima do risco que divide a cerâmica. Tá vendo como que ficou? Vou fazer aqui um pouquinho de sombra. E aqui, na verdade, eu vou fazer sombra nesse pedacinho de baixo, só aqui, olha. Porque, e vou deixar, inclusive, um pouquinho mais forte. Isso daqui é a sombra da tábua projetada no chão, tá? A luz tá batendo de cá, então aqui não tem sombra, é só aqui. Tá, esse é o piso. Agora, esse espaço aqui, eu vou acrescentar, assim, olha, no meio, umas pinceladas do ocre. Aí, vou sujar o pincel no vermelho profundo e vou fazer uma sujeira em volta. Sujeira que eu digo é assim, ó, é uma coisa meio aleatória, tá? Olha, em volta. E agora, eu vou finalizar com o preto. Vou colocar aqui mais perto. O preto vai fazer a linha. Ó, por que coloquei as outras cores por baixo? Pra ficar uma cor, não ficar aquele preto muito forte, muito puro. Que a gente tá trabalhando com esses tons aqui desde o começo. Então, quando a gente quer uma harmonia de cor no trabalho, a gente tem que terminar com as mesmas cores. A borda tá bem preenchido, bem escuro. Já aqui mais pra dentro, olha só, eu não coloco tinta, eu venho passando o pincel, eu venho sujando a cor que tá embaixo. Enfim, olha, ele vai ficar com os mesmos tons que tem ali em cima, que tem do lado, que tem no fogão. Se você deixar muito ocre, vai esverdear, porque o preto com o ocre vai dar um tom meio esverdeado. Olha, aqui já tá bom o fundo, como se fosse a parede, continuação daquela parte lá de cima. Agora, nós vamos preencher com marfim toda essa beirada do fogão. Aqui, ó, essa área aqui inteira. Pode, inclusive, passar assim, ó, por cima do risco da sombra projetada. Você só não vai preencher a tábua agora. Tô parando aqui, tem um detalhe. Esse pedacinho aqui, ele tem que ser da mesma cor dessa parte do fogão. E eu deixei o espaço. E a gente não pode deixar esse espaço, que a sombra aqui há de ficar diferente. Olha, fiz o pedacinho e já vou colocar um pouquinho do sépia em cima, porque eu quero escurecer, porque isso é a sombra. Um pouquinho do preto, porque ele precisa dar diferença do tom do fundo. Olha, vai ficar assim. Agora, vamos continuar. Falhei. Agora, vamos continuar preenchendo aqui.
Agora que eu preenchi com marfim, eu vou pegar o azul Caribe, vou colocar no pratinho e nós vamos fazer assim, ó, umas manchinhas. Você viu que eu tô tirando bem o excesso e tô sujando. Sempre você vai seguir essa linha. Não pode fazer assim, enviesado, tá? Deixa assim bem de pezinho. Olha, só mesmo uma sujeirinha. Cuidado para você não perder essa linha aqui, ó, que é a linha da tábua da sombra, tá? Passei um pouquinho por cima dela também. Aqui. E agora a mesma coisa com a cor branca. Ó, branco. Coloco no pratinho. E vou sujando. Na verdade, por que colocar as cores? Porque pra gente chegar naquela tonalidade do fogão, a incidência da luz modifica as cores. Então, não é um branco, ele é todo sujinho. Então, pra gente chegar nessa cor, é preciso fazer todo esse trabalhado. Aqui na tábua não coloque muito, tá? Vai ficar assim bem manchadinho, porque eu não tô preenchendo agora. Eu só vou dando pinceladas para fazer pra abaixar a cor e para ficar mais clarinho. Lavo o meu pincel. Em seguida, eu já pego o sépia, tiro o excesso e agora eu vou fazer a sombra. Olha, bem suave também. Eu vou fazendo assim, ó, pinceladas bem suaves. Essa daqui, olha, é a continuação da sombra. A sombra na cor escura tem que ficar mais escura. A sombra na cor clara, ela vai ficar mais clara. Aqui a gente não pode ter muita textura. A cor tem que ficar assim bem parelhinho, bem misturadinho. Pronto, agora já vou continuar aqui na tábua. Ó, primeiro eu vou dar umas pinceladas, eu nem lavei meu pincel, umas pinceladas com o azul. Segundo, eu vou dar umas pinceladas com o ocre. Terceiro, vou pegar o sépia, vou fazer a linha do contorno. E também vou dar umas pinceladas assim, ó, por cima, deixando irregular. Agora não é hora para alisar. Aqui você viu que tem uma linha. Essa linha aqui de trás, você pode preencher com sépia purinho. É o ladinho da tábua. Olha, vai ficar bem forte, bem puro. Aqui termina. Daí, aqui tem, no pescocinho aqui, ó, tem uma entradinha. E aqui ele some. Eu vou usar o azul para fazer essa bordinha. Se você quiser pegar um pincelzinho menor, pode pegar. Um pouquinho de... Peguei o marfim mesmo aqui, ó, só para acentuar a beiradinha e a luz. Pode ser o branco também, pincelzinho sujo de branco.
não é difícil, tem muito detalhe e a gente tem que cuidar em cada detalhe. Como são muitos, então parece que é difícil, mas não é. Devagarinho, eu acho que todo mundo consegue. E eu quero ver muitos fogões de lenha. Aqui a gente tem um rachadinho. Eu vou pegar, olha, um pouquinho do sépia e um pouquinho do preto. Bem nessa parte aqui, desce assim um rachadinho no fogão. Com pincel 0. Isso dá mais realismo, tá? Pra pintura. Ó. Fiz com pincel 0. Agora aqui embaixo eu vou dar assim uma disfarçada nele. Pronto. Bom, essa parte concluída. Agora nós vamos voltar ali em cima, na panela de ferro, que já tá bem seco, fundo, tudo. Agora nós vamos colocar uma fumaça. Então, aqui, ó, tá totalmente seco, a chaleira também. Nós vamos colocar uma fumaça. Pega uma pincelada de branco puro, tiro o excesso do pincel, você vai esfumaçar. Quando tiver assim, você vai pegar o pincel dessa forma, olha, não assim como caneta. Você vai pegar assim, ó, por cima. Vai deixar a tinta só de um lado, você vai pôr esse lado da tinta para baixo e vai fazer esse movimento. Imagine aqui um triângulo. Então, você começa aqui e você vem fazendo assim, ó, movimento circular. Um pouquinho mais curto e um pouquinho mais curto. O do meio fica maior. Tá vendo? Não esfregue muito, porque isso é totalmente transparente. Resumindo, aqui tem uma água fervendo ou alguma outra coisa fervendo. No meio, pode deixar um pouquinho mais branco. Pronto, aqui o meu já tô satisfeita. E agora, para finalizar isso aqui, eu peguei um pouquinho do branco no pincel e eu vou realçar essa luz e essa luz. Aqui, alça. E aqui de novo, você viu que quase sumiu. Então, eu vou colocar um pouquinho de luz aqui com a parte de baixo seca. Olha como vai iluminar muito mais, vai ficar bem legal. Aqui tem que ser uma pincelada assim curva, tá? Um pouquinho aqui. Aproveitando, eu vou colocar um pouquinho aqui também nesse potinho aqui. Tá lá no fundo. Um pouquinho aqui em cima desse que tá pra cima. E eu acho que tá muito bom. Eu tô amando fazer. Agora nós vamos finalizar. Agora você vai fazer assim. Você vai pegar uma pincelada de tinta preta, vai pôr no pratinho. Você vai pegar uma régua, a régua tem um dos lados tem essa valetinha aqui. Você vai pôr assim, ó, virada ao contrário. A valetinha vai ficar aqui, ó, do lado de baixo, tá? Você vai pegar um pincel pequenininho, aparado, durinho. Você vai posicionar a régua de forma a fazer uma linha aqui. Você vai pegar a tinta no pincel assim, só de um ladinho, tá? E você vai passar
esse pincel aqui grudadinho na régua. Você vai passando, não tem necessidade de ficar uma linha muito certinha. Só não pegue excesso de tinta. Se você pegar excesso de tinta, vai fazer bolinhas lá. Isso é só para fazer um acabamento em volta, vai fazer uma moldura. Você pode fazer isso daqui com molde vazado, se você quiser. Você pode fazer com um pincel, até com um pincel zero, se você quiser, se for muito minuciosa. Pode colocar um papel também, fazer uma marcação. Enfim, faça como lhe aprouver. Você vai fazer isso dos 4 lados. Olha, fica bem certinho. Depois, você pode até voltar aqui, ó, arrumando algum lugarzinho assim na pintura. Daí você pode voltar com a cor da pintura, se você quiser uma coisa muito perfeitinha. Você pode também fazer isso deixando um espaço. Não precisa ser grudadinho. Eu vou fazer os 4 lados do meu, depois eu te mostro. Finalizamos o fogão, ficou parecendo uma tela, uma obra de arte, né? Até assinei. Então, o processo de criação desse daqui partiu de uma foto de uma aluna lá de São Paulo. Beijão pra você! Olha, esse daqui foi uma das versões. Esse daqui foi a segunda versão. Para nós conseguirmos chegar nesse aqui. Então, esse é o que eu passei para vocês. Espero que gostem e façam muitos fogões a lenha. Concluído, o trabalho ficou lindo, eu gostei. Espero que vocês também tenham gostado e que reproduzam muito. Esse risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. Até o próximo!